Recebendo mais uma vez na nossa programação aqui na Revista da Manhã, esse meu amigo querido Ricardo Magalhães, ele que é especialista em educação, é terapeuta com várias especialidades, é fonoaudiólogo, então ele atua em várias áreas, educação, saúde, né? E aí a gente vai trocando aqui através do rádio, aproveitando os conhecimentos do Ricardo e compartilhando com você. Cai, Bom ó, dia, aqui Roseli. cai a internet, cai o microfone, faz parte, né? Bom dia. Agora que eu vi que eu estava sem o lado de cá, e que a voz estava bem baixinha. Normal, normal, isso faz parte já. Ai, Tudo bem, ai, Ricardo? esses novos desafios. Sim, são Tudo bem, graças a os Deus. novos tempos, não é? Exatamente, Mas a exatamente. Você está gente, bem? Está eu tudo estou bem? bem. O que a gente Ótimo. vai aprendendo com essa história é Hum, que a tecnologia, quando a gente aprende a mexer pelo menos um pouco, porque eu ainda sou muito analfabeta no estudo, mas já aprendi um eu pouquinho, também, eu também. mas a gente tira proveito dela. Olha só, antes de você, eu fiz uma entrevista com o Gersi. Gersi Uhum, Macari, que é um artista aqui de Valinhos, está participando de um concurso da Consigás. E ele está pedindo porque as pessoas votem nele, ele está em segundo lugar no momento. E aí sim. nós comecei a insistir no rádio, né? Um monte de gente já votou, porque nós começamos com uma quantia e já tinha subido o número de pessoas, o número de votos dele. Então, tudo Que funciona, bom, é só a gente querer e tá vendo? fazer uso, não é? Exatamente, ter um pouquinho de paciência, né? E saber Pois como. é isso aí. O que nós vamos falar hoje? Olha, eu acho que seria muito importante, porque eu tenho recebido muitos pais me perguntando como lidar com essas crianças, né? Porque eles estão agora o tempo inteiro em casa, né? Como lidar com essas crianças desafiadoras e interrogativas, né? Na verdade, assim, é aquele por que isso, para que isso, eu não quero isso, eu não faço isso, né? Você está me mandando, eu não quero mais ser mandado. Por incrível que pareça, a gente sabe, por incrível que pareça, não, é normal, né? Porque na nossa época, né, Roseli, é que nós não éramos tanto assim, né? Oposicionistas, né? Antigamente Até o pai só dava um olhar pra gente, já era bastante, né? isso. Hoje em dia, não adianta nem somente olhar, não adianta nem somente o castigo, nem somente tirar o videogame, não adianta quase nada disso. Os pais até me perguntam assim, mas doutor, como é que eu faço? Eu ponho de castigo porque não presta atenção na aula, porque desliga a câmera e vai jogar no videogame. Desliga o microfone e vai conversar na outra sala com outras pessoas, com os amiguinhos lá na outra sala, né? E nisso eles Saiu, são craque, né, Ricardo? Eles são nossa senhora, terríveis. eles são e eles estão que é uma maravilha nesse aspecto. Eu acho que é isso que veio da pandemia para nos botar assim, nós que éramos antigos, um pouco atualizados, né? Eles já vieram com isso tudo e agora estão mais ainda, fazendo melhor ainda o processo dessa coisa virtual, disso tudo virtual. E aí os pais ficam bastante perdidos, sabe, Roseli, sem saber o que fazer, como fazer. Não adianta tirar uma semana, não adianta tirar nada, porque as crianças não param de fazer as mesmas coisas. Parece que os pais se sentem assim, incapazes até, né, de educar, vamos dizer assim, desse sentido. E aí, eu conversando com os pais, até com alguns essa semana, porque foram coisas bastante que os pais perguntaram essa semana como fazer, né? Eu disse assim, olha, infelizmente, essas crianças que vieram hoje, nessa era tecnológica, elas foram seres, se vocês acreditam nisso, foram seres que já vieram com essa bagagem, com essa informação, né? Ou inconsciente ou consciente, até e trouxe isso para a consciência
de momentos atuais, né? Porque nós também fomos responsáveis por isso, porque quando a gente começa a se atualizar com televisão na década de 60, né, de 70, de 80, quando a gente começa com celular, a gente vai passando essa tecnologia no nosso DNA também, né, para esses seres que estão vindo agora. E nós, às vezes, com 50, 60, 40, queremos dar para eles muitas coisas que a gente não teve. Então, a gente também foi um pouco responsável para que esses seres, até a minha irmã fala assim, nossa, parece que já nasceu com o celular na mão, né? Porque ela sabe fazer tudo. Pergunta a ela que ela vai fazer tudo para você, né? Ela é que faz tudo para você. Ela consegue, com 10 anos, ela já consegue fazer tudo, coisas que eu não sei que eu deveria pagar uma pessoa para poder fazer. E aí eu falo assim, não adianta a gente agir no mesmo padrão que a gente aprendeu, que era o castigo, né? Você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo, né? Porque isso era muito bom, Roseli, para a gente, que a gente, como não tinha muita ferramenta, não éramos crianças ou jovens tão espertos assim, como você disse, o nosso pai falava, olhava, a gente já ficava com medo, a gente já tinha o respeito, né? Essas crianças vieram assim, o que você está me olhando? Por que você está me olhando? Seria isso para os pais, né? E não entendem essa linguagem que é um pouco sutil, o que na nossa época era bastante comum de ser entendida essa linguagem para a gente. Então, essas crianças não entendem isso. E aí, quando você tira o castigo, não vai adiantar nada, porque ele vai procurar uma maneira, ele vai procurar o banheiro, ir no banheiro, brincar, ir na piscina com um colega, e aí ele vai vir essa informação e ele vai acabar fugindo, e você, quanto pai, vai dizer assim, mas eu não te deixei de castigo, você burlou esse castigo, né? Você burlou a minha lei, a minha regra. Só que foi o que eu disse até para um casal de pais que eu atendi essa semana. As crianças, hoje em dia, não aceitam mais regras. As crianças aceitam acordos, né? Eu gosto de dizer isso, que são acordos. Aquilo que é acordado não deve, pelo menos, e tem que aprender que não deve ser descumprido o acordo. Então é muito fácil você falar assim, olha, você tem dois caminhos, ou foi isso que eu orientei até, né? Fazer com que nós pais, hoje em dia, temos que ser educadores, né? Nós não somos mais aqueles pais que era imposição de regra e falava a gente cumpria, né? Como foram os nossos pais. A estrutura é educação. E a educação é mostrada caminhos, é mostrada vertentes, é mostrada, você quer ir pelo lado esquerdo, você terá isso. Você quer ir pelo lado direito, você terá isso. E, automaticamente, a criança vai ter que fazer a escolha, mesmo que seja doída para a gente, que a gente não queira que ela se machuque. Mas se ela fez uma escolha, você foi educador e você mostrou que isso também é um aprendizado para a gente, quanto pai, né? E quanto mãe. Porque nós aprendemos a não sermos orientados, vamos dizer assim, né? Nós não aprendemos a mostrar os caminhos ou as vertentes. O que a gente aprendeu foi assim, não faça isso e ponto final, porque por enquanto que você está na minha casa, está no meu teto, está comendo a minha comida, da minha bebida, a regra é essa e tem que ser assim, né? Essas crianças não aceitam isso. Essas crianças, até para a gente também poder entender melhor, né? E se educar também, né? A escolher caminhos. Quais são os caminhos que essas crianças devem tomar? E aí, esses caminhos é que a gente vai mostrar. Olha, Diga, minha amiga, pode dizer. a gente estava falando da questão da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu tenho um primo que mora em Sumaré
E ele está nos ouvindo agora, está mandando um bom dia, e ele fez um comentário a respeito da questão da criançada. Ele disse assim, que ele vê isso com os netos. Como é difícil fazer um programa no celular e a criançada faz em 5 segundos. É isso mesmo, João. Obrigada, viu? Um beijo para você, João Barbizan, lá direto de Sumaré, acompanhando a nossa programação. Tá vendo? Viu? Isso mesmo, João. É difícil mesmo, né, a gente fazer, porque a gente não tinha essa habilidade. Só que a gente não pode esquecer o que eu falo agora, só pontuando aí um pouquinho para o João não ficar um pouquinho dizendo assim, meu neto é melhor do que eu, né? Eu digo isso para as crianças e para o seu neto, eu diria, João, é o seguinte, se o seu neto tem essa ferramenta na mão ou tem essa habilidade, graças a você. Porque você que foi a pessoa que contribuiu, uma das pessoas, um dos contribuidores, um dos alicerces, que contribuiu que isso fosse desenvolvido para essa nova geração, né? Você talvez passou um pouco para o seu filho, e o seu filho, com a capacidade bastante aumentada, que você não tinha, né, quanto pessoa, João, né, passou para o seu neto. Então, olha só, isso é uma grande corrente, né? Que quando a gente fala assim, nossa, como é que eles vieram com todas essas habilidades? Eles vieram porque eu dei o pontapé inicial. Eu comecei a iniciar um processo, mesmo que seja muito embrionário, muito singelo, muito simplório ainda, né? Eu comecei a dar um pontapé inicial e aí eu passei a bola para alguém, que foi o meu filho, que aprendeu um pouco mais do que eu. E aí o meu filho, isso geneticamente falando, isso é comprovado até cientificamente, né? Que tudo aquilo que a gente vai aprendendo quanto indivíduo e quanto geração, né? Até pela evolução da espécie, que a gente sabe que isso acontece, isso fica no nosso DNA, isso fica como marcas, isso fica registrado no nosso inconsciente, né? E isso vai também, porque o nosso inconsciente é tão forte, que isso acaba indo também para essas célulazinhas que nós temos aqui no nosso corpo, né? E aí, não pense que se o seu neto está nessa atualidade toda, nessa genialidade toda, que você não foi também um pouquinho e não teve uma parcela, um pouquinho dessa genialidade dentro de você. Então, só para alegrar um pouco, para a gente não achar assim, eu estou muito distante, né? Você está distante pela evolução natural, isso é natural mesmo. Mas se não tivesse sido você a criar essa tecnologia, a deixar essa televisão entrar dentro de casa, a deixar esse celular, mesmo tijolão, quando a gente tinha lá no início, né, dentro de casa, o seu neto não iria ter essa tela slim, vamos pensar assim, né, hoje em dia. Não teria essa coisa tão mais fininha. Então, João, você também teve uma parcela desse processo. Isso é muito bom a gente poder achar também, porque senão a gente acaba dizendo assim, a gente não é nada mediante ao outro, né? E a gente é bastante. Mas você sabe que agora, fazendo uma análise, o João escreveu aqui verdade, né? Então ele concordou com o que você está dizendo. A minha mãe era uma pessoa assim de poucos estudos. Acho que ela mal completou o ensino fundamental da época lá. Mas a minha mãe era uma mulher assim muito, eu sempre falo isso, ela era sábia. Ela sabia exatamente as coisas, ela controlava muito bem as suas finanças, ela dava conselhos muito pontuais, né? Ela, pelo pouco que ela tinha, ela passou muito pra gente. E aí, como você disse, eu fui melhor que ela, né? Eu fiz o ensino superior, os meus filhos também, e hoje eles no mercado de trabalho estão muito melhores do que eu sou. Sim. Então, é aquela... sempre mais um pouquinho, né? Acrescenta mais um pouco, não é? Isso, é sempre o alimento, a comida é melhor, né? Quer dizer, tem mais sabor, né? Saborização. Mas isso não quer dizer que a sua mãe não tivesse essa capacidade que você adquiriu. Ela só não teve oportunidade.
Então, Mas grande... ela teve outras que Isso, eu não tive. que Por você não exemplo, teve. ela fazia um crochê, um tricô maravilhosamente. E ela aprendeu sozinha, ela não foi, ninguém ensinou ela. Ah, eu não sei nem pegar na agulha. Então, Exato. isso não deu para mim. Minha mãe cozinhava muito bem. Eu Aham, quebro galho, mas não sou uma boa cozinheira. Então, são sim. dotes, né? Mas a minha filha gosta Isso. muito da cozinha. Olha que Tá ela vendo? herdou lá, Pois não é, é? é isso, é isso. A sua filha, ela trouxe um pouco dessa habilidade da sua mãe, quer dizer, da avó. Olha como é que fica isso Sim. marcado. Então, isso é muito legal a gente perceber que pode ser que eu não tenha a mesma habilidade que o meu pai, mas quem sabe o meu filho vai ter ou tanto quanto ou mais ainda essa habilidade, porque herdou. Então, a gente vem num processo de crescimento, né, dessa estrutura. Então, por isso é que essas crianças, elas já nascem com essa informação, com essa bagagem, com essa questão de dizer assim, por que eu não posso? A gente antes pensava, isso é que é legal. A gente antes pensava, por que eu não posso fazer isso? Essas crianças de hoje em dia perguntam, questionam, falam. O que a gente não podia falar, elas falam, mas a gente também sabia. A gente também tinha essa reflexão, esse processo reflexivo. Só que a gente não tinha possibilidade de poder dizer por que eu não posso fazer isso? Né? Porque a gente apanhava, porque a gente tinha uma regra um pouco diferente, né, do que hoje em dia. Então, essas crianças opositoras vieram, é isso que eu disse para os pais. Essa criança que é opositora, que é questionadora, veio um pouco de você também, do seu lado opositor, do seu lado questionador. Só que veio um pouco mais aguçado e mais apurado, com essa habilidade um pouco maior. Então você tem que partir desse princípio, entender que você também é questionador, só que você não podia ser questionador, ou não se colocava como questionador, e essa criança veio para te mostrar aquilo que você já era. Então, como você pode fazer isso? Você tem que mostrar os caminhos e dizer é isso, é aquilo. E essa criança é que vai ter a sua escolha. Se ela se machucar, você vai dizer assim: sinto muito, isso será o seu aprendizado, né? Que também é um aprendizado para a gente. A gente tinha medo de se machucar, a gente tinha medo de se expor, a gente tinha medo das consequências, né? Hoje em dia, essas crianças não têm tanto medo assim. Até o medo já foi um pouco minimizado, né? Em relação a isso. Aquilo tudo, imagina que eu falo para os pais assim, imagina como escadinha mesmo evolutiva, mas é isso, você estava, vamos dizer, no terceiro degrau ou no quinto degrau daquela questão, daquele assunto. E aí seu filho veio já num degrau acima, ou dois acima, ou três acima, em que degrau você quiser colocar, mas sempre é mais um pouquinho. Mas ele não estaria mais um pouquinho se você não tivesse mostrado isso para ele. Então, eu acho que o grande barato é você poder, primeiro, identificar e, segundo, deixar ele estar nesse degrau. Não foi o local que ele quis vir, então ele vai ter que lidar com as situações. É dolorido Mas para a criança? É dolorido. Fala. Mas tem uma coisa bastante importante, né? Ele pode estar nesse patamar, só que ele também tem que obedecer regras. Sim, Lá, quando você começou, você estava falando, né? Meu filho não assiste a aula, ele muda, ele desliga o som, vai para outra sala. Quer dizer, isso também, apesar de toda a tecnologia que ele já desenvolveu, uhum. ele tem que saber que ele também tem limites. Ele tem Sim, deveres, né? Ele tem sim, direitos. direitos e Então, deveres. o dever agora é assistir a aula, é usar a tecnologia a favor dele para fazer esta aula onde ele vai obter mais conhecimento. A outra Exatamente. parte, que já é o lazer, que já é a curiosidade, também tem um momento para acontecer, não é? Isso mesmo. Eu até falei para um paciente meu que ele falou, eu perguntei assim, como é que está na escola e tal, como é que estão as aulas, né? Aí ele disse assim,
Ai, nossa, tio Ricardo, é tão complicado porque agora eu estou aprendendo uma coisa que é tão chata em matemática, eu não sei para que eu estou aprendendo isso em matemática. Expressões numéricas, tirar chave, parêntese, colchete da coisa. Eu já vejo a expressão, olha como é que ele coloca, em 12 anos, Roseli, só para você ver. Ele diz assim, eu já vejo a expressão, já sei o resultado, e aí eu poderia dar logo a resposta de cara, né, desse resultado. Eu falei, meu filho, lógico que você poderia dar resposta, eu não estou tirando a sua capacidade de conhecimento quanto à solução do problema. Olha como é que é diferente conversar, viu? Eu não estou tirando a capacidade, não é assim, você tem que fazer aquilo, né? É só dizer, eu não estou tirando a sua capacidade de você entender e perceber e saber a resposta. Só que a matemática, nesses parâmetros que a professora está ensinando, que é tirar primeiro chave, parênteses, colchete, chave, aquelas coisas, né? Ir fazendo as etapinhas, né? Isso significa que são etapas na nossa vida que às vezes a gente tem que cumprir. Percebe? Aí eu disse para ele, por máximo que você, quando nasceu, já sabia que você poderia correr quanto indivíduo, né? Você teve que rolar, engatinhar, segurar nas coisas, né? Andar devagarzinho. Agora, lógico, vai ter momentos que você vai ter que cair. Então, é o teu negócio. Aí você diz assim, então para que a matemática está me ensinando etapa por etapa? Porque a matemática é um reflexo das etapas da nossa vida. Às vezes a gente sabe que a gente chegando lá só correndo, ou eu correndo eu consigo chegar lá mais rápido, mas eu preciso fazer a coisa devagar. Aí ele falou assim, nossa, matemática também é psicologia. Olha, Que Rodrigo, ótimo que ele que pensou assim, barato. né? Ele falou, matemática também é psicologia. Eu falei, meu querido, matemática também é psicologia. Tudo gira em torno do cunho psicológico para mostrar para vocês que devagar a gente chega, né? Devagar a gente tem a solução do problema, embora você já saiba qual seja a resposta da sua expressão numérica. Mas se faz necessário perante a vida andar passo a passo para chegar ao resultado final da expressão numérica. Aí ele falou assim, nossa tio, nunca vou esquecer isso. Agora, quando eu tiver que fazer, assim, chave, colchete, parênteses, eu vou dizer assim, eu estou seguindo cada etapa, embora eu já soubesse. Isso não minimiza, foi isso que eu disse para ele. Isso não tira a sua capacidade de saber qual é a resposta final. Só que existem passos para chegar a essa resposta final. Olha que legal. Pois é. O assunto é então, tão educação é interessante, isso. né? Com certeza. O assunto é muito interessante, mas o tempo ele é cruel e a gente já acabou, né? Mas daqui a 15 dias a gente volta, porque olha como foi legal e participação do ouvinte. Eu acho que, olha, o João manda uma mensagem aqui. Que maravilha de entrevista, Ricardo. Ele está me mostrando e trazendo memória várias passagens de minha vida de coisas que eu não tinha até o momento. E eu não tinha refletido. Maravilha. Pois é, João, que bom, obrigada, João. viu? Olha, viu, a gente já, aí, ó, assim como atingiu o João, atingiu todo mundo, inclusive a nós, né? Porque nós fazemos parte dessa história, né, Felipe? Com certeza. Então, ó, beijinho pra você, até daqui 15 dias. Beijo, obrigada, até daqui a 15 dias, aí a gente continua, tá bom? Isso aí. Tá. Obrigada, Beijo, Ricardo. um abraço, Roseli, um abraço, João. Tchau. Obrigado, tchau.